João capítulo 8. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo. E todo o povo vinha até ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério e colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério no próprio ato. Ora, Moisés nos ordenou na lei que tais sejam apedrejadas. Mas tu, o que dizes? Isso eles diziam tentando-o para poderem ter do que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com o dedo no chão, como se não os ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, ele levantou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isso, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a um, começando no mais velho até o último. E Jesus foi deixado sozinho e a mulher em pé no meio. Tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém senão a mulher, ele disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: Nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peque mais. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu e disse-lhes: Embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e para onde eu vou, mas vós não podeis dizer de onde vim, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a nenhum homem julgo, e mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Isso também está escrito na vossa lei, que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Sou eu que dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Então lhe disseram: Onde está teu pai? Jesus respondeu: Vós não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. Essas palavras proferiu Jesus na tesouraria enquanto ensinava no templo, e nenhum homem lhe pôs as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Então Jesus disse-lhes novamente: Eu vou pelo meu caminho, e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podereis ir. Então disseram os judeus: Será que ele vai matar-se a si mesmo? Porque ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E ele dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou ele, morrerei em vossos pecados. Disseram-lhe então: Quem és tu? E Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Eu tenho muitas coisas que dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso eu falo ao mundo. Eles não compreenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes então Jesus: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou ele, e que nada faço de mim mesmo, mas, como meu Pai me ensinou, falo estas coisas. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado sozinho, porque eu faço sempre as coisas que lhe agradam. Falando ele essas coisas, muitos creram nele. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: Nós somos a semente de Abraão, e nunca fomos escravos de nenhum homem. Como dizes tu, sereis feitos livres? Respondeu-lhes Jesus: Na verdade, eu vos digo,
Todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sei que sois semente de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que eu vi com meu pai, e vós fazeis o que vistes com vosso pai. Eles responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Procurais agora matar-me a mim, o homem que vos tem dito a verdade, que tem ouvido de Deus. Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos da fornicação. Nós temos um pai, Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois eu procedo e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é um mentiroso e pai dela. E porque eu vos digo a verdade, não acreditais em mim. Quem dentre vós me convence de pecado? E se eu vos digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Então responderam os judeus e disseram-lhe: Não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio, mas eu honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, a um que a busque e julgue. Na verdade, eu vos digo, se um homem guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então disseram-lhe os judeus: Agora nós sabemos que tu tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: Se algum homem guardar as minhas palavras, ele nunca provará a morte. És tu maior que nosso pai Abraão, que morreu? E os profetas que morreram, quem pretende ser tu? Jesus respondeu: Se eu me honro a mim mesmo, a minha honra nada é. Quem me honra é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se eu disser que não o conheço, eu serei mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão regozijou-se de ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Disseram-lhe então os judeus: Tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: Na verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, indo pelo meio deles, e assim partiu. Capítulo 9. E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego, este homem ou seus pais? E Jesus respondeu: Nem este homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e fez lama com a saliva, e ungiu os olhos do homem cego com a lama, e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo. Portanto, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego disseram: Não é este aquele que estava sentado mendigando?
Alguns diziam: Este é ele, e outros diziam: Parece-se com ele, mas ele dizia: Eu sou ele. Diziam-lhe, portanto: Como foram abertos teus olhos? Ele respondeu e disse: Um homem chamado Jesus fez lama e ungiu os meus olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Tendo ido e me lavado, eu recebi a visão. Disseram-lhe então: Onde está ele? Ele disse: Eu não sei. Eles levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era o dia de Shabat, quando Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então outra vez os fariseus também lhe perguntaram como receber a visão. Ele lhes disse: Ele pôs lama sobre os meus olhos, eu me lavei e vejo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o dia do Shabat. Outros diziam: Como pode um homem pecador fazer tais milagres? E havia uma divisão entre eles. Eles disseram novamente ao homem cego: O que dizes tu a respeito dele, daquele que abriu os teus olhos? E ele disse: Ele é um profeta. Mas os judeus não acreditaram a respeito dele, que ele tivesse sido cego e recebido a visão, até que chamaram os pais do que recebera a visão. E eles perguntaram-lhe, dizendo: É este o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como, pois, agora ele vê? Seus pais responderam e disseram-lhes: Nós sabemos que este é o nosso filho e que ele nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto seus olhos. Nós não sabemos. Ele já tem idade. Perguntai a ele e ele falará por si mesmo. Essas palavras disseram seus pais, porque eles temiam os judeus, pois os judeus já tinham combinado que se algum homem confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Portanto, seus pais disseram: Ele já tem idade, perguntai a ele. Então chamaram novamente o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu e disse: Se é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: O que ele te fez? Como ele abriu os teus olhos? Então ele respondeu: Eu já vos disse, e não ouviste, para que o quereis tornar a ouvir. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então eles o injuriaram e disseram: Tu és seu discípulo, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés. Quanto a esse indivíduo, nós não sabemos de onde ele é. O homem respondeu e disse-lhes: Nisto, pois, está a maravilha, que não sabeis de onde ele é, e ele abriu os meus olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se algum homem adora a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que algum homem tivesse aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, ele nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: Tu nasceste inteiramente em pecados e quer ensinar-nos? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, achando-o, disse-lhe: Tu crês no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que eu possa crer nele? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é ele quem fala contigo. E ele disse: Senhor, eu creio. E ele o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, para os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E alguns dos fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, disseram-lhe: Nós também somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, nós vemos, portanto, o vosso pecado permanece. Capítulo 10. Na verdade, eu vos digo, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outros caminhos, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama, suas próprias ovelhas, pelo nome, e as conduz para fora. E quando ele coloca para fora as suas próprias ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque elas conhecem a sua voz. E não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Jesus falava-lhes essa parábola, mas eles não compreendiam as coisas que ele lhes falava. Então disse-lhe Jesus novamente: na verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se algum homem entrar por mim, ele será salvo, entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo vindo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as apanha e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque ele é mercenário e não cuida das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. E eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso meu Pai me ama, porque dou a minha vida para que possa tomá-la novamente. Nenhum homem a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para a dar, e eu tenho poder para tomá-la novamente. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Houve, pois, novamente uma divisão entre os judeus por causa dessas palavras, e muitos deles diziam: ele tem demônio e é louco, por que o escutais? Outros diziam: essas palavras não são de quem tem demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? E celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus caminhava no templo, no pórtico de Salomão. Então, vindo os judeus, o rodearam e disseram-lhe: até quando tu irás deixar-nos em dúvida? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testemunham de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Então os judeus pegaram outra vez pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: muitas obras boas da parte de meu Pai eu vos tenho mostrado. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses? Se ele os chamou de deuses, a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós: tu blasfemas, porque eu disse, eu sou filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim, mas se as faço, ainda que não creiais em mim, crede nas obras, para que saibais e creiais
que o Pai está em mim e eu nele. Por isso eles procuravam novamente prendê-lo, mas ele escapou de suas mãos e retirou-se novamente para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali ele permaneceu. E muitos recorriam a ele e diziam: João não fez milagre algum, mas todas as coisas que João falava sobre este homem eram verdadeiras. E muitos ali creram nele. Capítulo 11. Ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs enviaram até ele dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disso, então, ele diz aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Seus discípulos lhe disseram: Mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te e tu vais para lá novamente? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Mas, se um homem andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Essas coisas ele falou e depois disso ele disse: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou, para que eu possa despertá-lo do sono. Disseram-lhe então os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele ficará bom. Todavia Jesus havia falado de sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e estou contente por causa de vós, de que eu não estivesse ali, para que creiais. No entanto, vamos até ele. Então disse Tomé, que é chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: Vamos nós também, para que possamos morrer com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já há 4 dias no sepulcro. Ora, Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo então Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro, mas Maria ficou assentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E tendo ela dito isto, seguiu o seu caminho, e chamou secretamente a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e te chama. Assim que ela ouviu isto, levantou-se depressa e foi até ele. Ora, Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Os judeus, pois, estavam com ela na casa e a consolavam. Vendo que Maria se levantara e saía apressadamente, seguiram-na, dizendo: Ela vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, ela lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E disse: Onde tu puseste? Eles disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou.
Disseram então os judeus: vede como ele o amava. E alguns deles disseram: não podia este homem que abriu os olhos ao cego fazer também com que este homem não morresse? Jesus, pois, novamente, comovido em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse-lhe: Jesus, a essa altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Disse-lhe Jesus: eu não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus? Então eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto, e Jesus, levantando os seus olhos, disse-lhe: Pai, eu te agradeço por nos haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouve, mas, por causa da multidão que está ao redor, eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos, com faixas, e a sua face envolta em um lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Então muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que haviam visto as coisas que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram pelo seu caminho até os fariseus e lhes contaram as coisas que Jesus havia feito. Então reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em conselho, dizendo: o que faremos? Pois este homem faz muitos milagres. Se o deixarmos assim sozinho, todos os homens crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós não entendeis nada, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, isto não disse ele por si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação, e não somente por aquela nação, mas também para congregar num só corpo com os filhos de Deus que estavam dispersos. Desde aquele dia, pois, eles tomavam conselho para o matarem. Jesus, portanto, já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali continuava com os seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e dessa região subiram muitos a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Então eles buscavam por Jesus e falavam entre si, estando no templo: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se algum homem soubesse onde ele estava, ele deveria mostrar para que o prendessem.